Ensino à distância UniAraguaia. Mais de 20 cursos com aulas ao vivo e laboratórios virtuais. Dentre as opções, administração, jornalismo, engenharia ambiental, educação física e muito mais. UniAraguaia Centro Universitário, conceito máximo pelo MEC. Olá, o telejornal UniAraguaia está começando e hoje você vai ver que os casos positivos de Covid-19 têm aumentado bastante nos últimos dias e especialistas voltam a reforçar as medidas de prevenção e também o isolamento. Isolamento de 10 dias não há necessidade do teste negativo. Se for isolamento de 5 dias, há obrigatoriedade do teste negativo. Um ano depois de um crime que mexeu com as páginas policiais e também o jornalismo brasileiro, ainda hoje você vai saber tudo sobre o caso Lázaro. Um homem altamente perigoso, altamente periculoso, que enfrenta a polícia, sendo acossado, sendo perseguido e encontrando as suas vítimas, ele é imprevisível. E ainda os acadêmicos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda participaram de uma noite bem especial que deu introdução ao eixo temático do semestre. E os acadêmicos, é claro, aproveitaram a noite para expandir o conhecimento no curso em formação. O telejornal UniAraguaia está começando agora. A gente começa o telejornal UniAraguaia falando da aula magna. Acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda tiveram uma noite super especial com participação de 2 palestrantes. Tudo isso para aprender um pouco mais do eixo temático do semestre. Olhos atentos a todos os detalhes, tudo para não perder a primeira noite da semana de integração acadêmica dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. A ideia inicial da semana de integração é promover uma integração entre os calouros e os veteranos, né? E esse é um momento também da gente apresentar, dar uma prévia das principais discussões do semestre. Nesse semestre, a nossa pauta norteadora é a era do conteúdo, batalhas narrativas e o culto ao amador, né? Então, com essa discussão, a gente quer trazer uma realidade contemporânea, uma pauta muito contemporânea, que é o papel do especialista e do amador na produção de conteúdos nessa cultura digital. Na aula magna, que aconteceu no dia 29 de março, sustentando o tema apresentado, 2 grandes especialistas no assunto. Tiago Franco, coordenador do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás, e ainda Rodrigo Cássio, professor da área de comunicação da UFG. A UniAraguaia, ela promove esse evento de forma muito interessante, né? Assim, os alunos aqui, os docentes, né, podem entrar num ambiente de debate. É um ambiente gostoso porque há quanto tempo nós não nos reunimos, né? Quanto tempo que nós estamos isolados em casa, trabalhando em casa. Então, além de um momento de confraternização, é um momento também de aprendizado. Um aprendizado para os professores, para os palestrantes, porque existe uma troca, né? E também uma oportunidade para que os alunos possam obter mais conhecimento sobre a internet, sobre esse debate tão atual. Eu acho que os principais desafios hoje, que é na era do conteúdo, dizem respeito a como lidar com o fato de que a gente tem uma profusão intensa de conteúdo sendo produzido. Grande parte deles não é produzido pelos profissionais de comunicação especificamente, e o estímulo da produção, esse estímulo que vem de fora pressiona, né? Pressiona a área, pressiona os profissionais. E os acadêmicos, é claro, aproveitaram a noite para expandir o conhecimento no curso em formação. Essa semana acadêmica de integração é super necessária, principalmente para a integração dos calouros na universidade. E ter esse momento aqui com pessoas, né, tão importantes que estão vindo aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, não tem preço. Eu acho que essas palestras são importantes porque ajudam a formação do caráter, ajuda a gente pensar criticamente hoje em dia em como a sociedade age referente a esses assuntos. Ver esses profissionais discorrendo sobre as experiências dele e sobre todo mundo da comunicação, trazendo as experiências dele para dentro da academia, para dentro do centro universitário, é muito importante para que todos nós consigamos absorver e tomar de lição, porque a gente está numa era de evolução comunicacional.
Bacana, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar que os números de casos de Covid-19 têm aumentado bastante, não só aqui na capital, mas em todo o Brasil. E especialistas estão reforçando as medidas de prevenção. Eu volto já já. Faça seu curso presencial à distância na UniAraguaia. Ensino inovador com o uso de tecnologias que te prepara para os desafios atuais de um mundo em constante mudança. Acesse nosso site, conheça todos os cursos e aproveite matrícula com 50% de desconto e bolsas de estudos durante todo o curso. UniAraguaia Centro Universitário. Conceito máximo pelo MEC. Estamos de volta com o Telejornal UniAraguaia para falar de saúde pública. Isso porque nos últimos dias, casos de Covid-19 têm aumentado bastante. Alguns médicos estão recomendando, por exemplo, o uso da máscara de proteção e outras medidas de segurança, além do isolamento. Com a alta nos casos positivos de Covid-19, o isolamento para quem está contaminado ainda é a melhor medida para evitar a transmissão. Segundo o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, a média móvel de novos casos diários de Covid-19 no Brasil está em 31 mil nos últimos dias. Para se ter uma ideia, em abril estava na casa dos 12, ou seja, mais que dobrou. Mas, afinal, quais são as orientações em relação ao isolamento nessa altura da pandemia? Tem vários dias que a gente fala, né? Então, 5, 7, 10, 14 e 20. Vamos lá. 5 dias é para paciente confirmado, assintomático por 24 horas, afebril, com teste negativo. 7 dias, num novo consenso, é para paciente confirmado, com assintomático por 24 horas e afebril por 24 horas. Não precisa de teste. Após os 10 dias de sintomas, isso fica mais fácil. Então, depois dos 10 dias de sintomas, você pode ficar sem máscara e ter todo o isolamento que a gente já pediu e pede para o público em geral. Em todos os casos de liberação do isolamento, antes do 10º dia, deve-se evitar contato direto com outras pessoas e aglomerações. E reforçar ainda medidas como o uso de máscara e higienização das mãos. No isolamento de 10 dias, não há necessidade do teste negativo. Se for isolamento de 5 dias, há obrigatoriedade do teste negativo. Dos 7 dias, também não há necessidade do teste negativo, mas você tem que estar assintomático e afebril. A partir do momento que você está assintomático, isso muda. Tá? Aí fica bem individualizado. Tem que esperar o teste negativar ou você ficar 24 horas assintomático e afebril. Por isso é muito importante você ficar atento, evitar aglomerações, passar sempre o álcool gel, usar a máscara em locais de muita movimentação, afinal a Covid mata. E a principal dica é a vacinação. Olha, a gente vai falar agora de um caso que entrou para a história do Brasil e também para o jornalismo. Um ano de caso Lázaro. O jornalismo trabalhando em combate às fake news. É o que você vai ver agora na reportagem. Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, matou uma família de 4 pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal. Em razão dos crimes, no mesmo dia, 9 de junho de 2021, uma caçada ao criminoso começou. Lázaro fugiu para Cocalzinho de Goiás, que fica a 90 quilômetros de Ceilândia. Policiais de Goiás e do Distrito Federal uniram forças. Conhecido por ser caçador, o homem se escondeu na mata e passaram alguns dias sem que a polícia tivesse notícias dele. Trata-se de um serial killer, um psicopata com sinais de esquizofrenia. Mas ele tem uma característica especial. Ele é um homem acostumado na selva, na mata. Então, ele tem instinto de sobrevivência. Um homem altamente perigoso, altamente periculoso, que enfrenta a polícia, sendo acossado, sendo perseguido e encontrando as suas vítimas, ele é imprevisível. Por falta de respostas, uma força-tarefa foi montada. Entraram em cena forças especiais da Polícia Federal, Civil e Militar. Lázaro andava sem deixar rastros. Segundo a polícia, durante a fuga, ele passou pelo distrito de Girassol em direção a Águas Lindas de Goiás. Um fazendeiro e seu caseiro foram presos, suspeitos de darem abrigo ao criminoso. Moradores dessas cidades deixaram as casas com medo. A rotina nos municípios mudou completamente.
O tempo parou para que a polícia pudesse encontrar o fugitivo que mobilizou mais de 300 policiais. Nós estamos seguindo a polícia aí, está fechado o cerco em cima desse assassino, desse psicopata. É questão de honra para a polícia prendê-lo e é questão de tranquilizar a população aí da região, né? Porque a população está desesperada com um maníaco desse à solta, ele que não dá valor à vida de ninguém, nem à própria vida. Foi através de uma denúncia no dia 26 de junho que a polícia ficou sabendo que Lázaro estava perto da casa da mãe e da sua ex-mulher, em Águas Lindas. Finalmente, o homem foi localizado. Neste momento, houve um tiroteio com policiais de Rotan. Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou com a equipe. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação. 38 tiros de pistolas e fuzil encerraram a história que parou o Brasil. 20 dias de uma caçada difícil que terminou com a comemoração de policiais e moradores. Muito obrigado pelo despertar! Além das mortes em Ceilândia, Lázaro acumulava vários crimes. Era acusado de abuso sexual, estupro, roubo, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. O caso completou 1 ano e os parentes da família que foi assassinada por Lázaro em Ceilândia ainda vivem com medo. Nas últimas semanas, eles foram alvos de ameaças de mensagens enviadas por celular. O suspeito teria se intitulado como Novo Lázaro. O caso é investigado em sigilo. Olha, e diz muito sobre o que estudamos neste semestre em relação às fake news e a importância do profissional de jornalismo na sociedade. Olha, o Telejornal Uniaraguaia vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, o carinho e a audiência. A gente volta a se encontrar. Até a próxima.